Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de licenciatura em Contabilidade de Autoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, eu vim por meio desta apresentar aquilo que é mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Bem, o nosso trabalho hoje ele tem como tema a norma 15, né? A norma 15 são normas contabilísticas de derivados financeiros. Ele vem falar dos recursos minerais, né? A norma 15. Então, o objetivo da norma. Qual é o objetivo da norma 15? A norma 15, ela vem estabelecer aquilo que é o tratamento contabilístico, né? De exploração e avaliação de recursos minerais. Ou seja, ela vem definir aquele critério, né? De reconhecimento, mensuração e imparidade, né? Então, estamos a dizer que, embora a norma 15, né, permita a uma entidade continuar a aplicar, né, as práticas contabilísticas atuais em relação aos dispêndios de exploração e avaliação, a norma, ela em si exige que as entidades, elas reconheçam ativos de exploração e avaliação e avaliem a paridade desses ativos, né, de acordo com a presente norma, e mensurem qualquer perda por imparidade de acordo com a norma 18. Então, é neste âmbito e de ser que também nas divulgações dissemos que as entidades eles reconhecem, né, quer que identifiquem, expliquem as quantias nas demonstrações financeiras da entidade e avaliação de recursos minerais e ajude aos utilizadores dessas demonstrações financeiras a compreender esta quantia. Então, objetivos específicos. A norma ela exige a avaliação da imparidade dos ativos de exploração e a sua avaliação. Então, a norma ela exige reconhecimento das perdas, né? Reconhecimento das perdas e por imparidade. A norma ela quer que nós reconheçamos essas perdas por imparidade. Ou seja, também a norma ela exige a divulgação adequada das informações financeiras relacionadas com esta norma. Então, é uma divulgação adequada que deve acontecer quando, né, da informação ou das informações partilhadas por esta norma. Então, a norma ela exige uma avaliação da imparidade dos ativos de exploração e a sua avaliação. Então, deve existir a avaliação da imparidade dos ativos de exploração e devemos avaliar este ativo. Então, no âmbito, dizer que a norma, ela, neste caso, a norma, ela aplica-se aos dispêndios com a exploração de recursos minerais, né? A norma ela aplica-se a dispêndios, né, de exploração de recursos, a dispêndios com exploração e avaliação de recursos minerais. Então, o que é que isso sabemos que dispêndios eles são gastos, né, ou sacrifícios econômicos realizados por uma entidade, seja para adquirir estes bens, né? Então, neste caso, estamos a dizer que a norma ela aplica-se aos gastos com a exploração. Vamos saber quais foram os gastos que sistematicamente fomos usando para haver essa exploração e avaliação desses recursos minerais. Então, a norma em si não abrange outros aspectos contabilísticos das empresas minérias, né? Então, ela aplica-se apenas àqueles que são dispêndios, né, e a avaliação desses recursos minerais. Há dispêndios excluídos. A norma ela não se aplica a gastos. Estamos a falar de antes da obtenção dos direitos de exploração, após a demonstração da variabilidade técnica e econômica da extração. Então, nós não podemos
dizer, nós não podemos considerar gastos antes de obter aquilo que são os direitos da exploração. Então, é a partir desta a regra que nós temos que, isto aqui nós não consideramos gastos. Então, além de não considerar gastos, esses gastos eles são excluídos da norma. Então, estamos a dizer que também temos aqui após a demonstração da viabilidade técnica e econômica da extração. Então, esses gastos técnicos após a demonstração da viabilidade técnica e econômica da extração, a norma também exclui por completo estes gastos, né? Então, vamos para a fase do reconhecimento dos ativos. Temos que os ativos de exploração e avaliação, elas devem seguir as políticas contabilísticas previstas na norma 4, né? Norma 4 estamos a falar das políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas, que deve dizer que no desenvolvimento das suas políticas contabilísticas, uma entidade ela deve reconhecer os ativos de exploração e avaliação, e esta deve aplicar de acordo com a norma 4. Então, esses ativos eles devem ser reconhecidos de uma forma constante, devem ser reconhecidos não de uma forma constante, desculpa, devem ser reconhecidos de uma forma consistente. Então, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que esses ativos eles devem ser reconhecidos de uma forma consistente, também e seguir as políticas contabilísticas previstas na norma 4. Então, também temos aqui a mensuração de ativos de exploração e avaliação. Mensuração inicial. Então, estamos a dizer o quê? Que os ativos de exploração e avaliação eles são mensurados pelo custo. Então, o custo representa a base inicial do reconhecimento. Então, nós reconhecemos esses ativos de exploração mensurados pelo custo. Então, nós reconhecemos aquele custo inicial como uma base inicial. O custo representa a base inicial do reconhecimento. Então, sem o custo não é reconhecimento da exploração. Então, nós temos que os ativos de exploração e avaliação, eles são mensurados pelo seu custo. Então, estamos a dizer que o custo ele representa a base inicial de reconhecimento. Temos aqui os elementos do custo. Os elementos do custo ele pode entregar o custo. Estamos a falar de direitos de exploração, concessão. Estamos a falar de estudos topográficos, estudos geológicos e geofísicos. Também temos aqui a perfuração, né? A tubagem, testes e avaliações de viabilidade técnica e econômica. Bom, também temos aqui os gastos não incluídos. Nos gastos não incluídos, temos que não são considerados ativos de exploração, os gastos na fase de desenvolvimento mineral, os custos posteriores à demonstração da viabilidade econômica e as obrigações de remoção e restauro, eles devem seguir a norma 24. Então, esses gastos, antes desta eu explicava que esses gastos eles não devem ser reconhecidos, né? Os gastos eles não estão incluídos na norma a norma 15. Então, temos aqui a fase da mensuração subsequente ou mensuração posterior. Dizemos que é uma mensuração após o reconhecimento inicial. Então, nós, na mensuração inicial, nós podemos usar aquilo que é o modelo do custo ou modelo de revalorização. Então, a escolha deve ser de forma consistente com a classificação do ativo. Então, nós devemos fazer uma escolha, né, de forma a ser consistente com a classificação deste ativo. Então, nós usamos modelo de custo ou modelo de revalorização. Então, temos aqui a classificação. A classificação, temos aqui os ativos tangíveis, estamos a falar de equipamentos e plataformas, né? Estas que fazem parte da classificação. Enquanto na parte da reclassificação, na parte também temos os ativos intangíveis, estamos a falar de licenças e concessões. Enquanto no âmbito da reclassificação, temos aqui, dizemos que a reclassificação, ela ocorre quando a extração, ela se torna técnica e economicamente viável, né? Então, reclassifica-se quando esta extração ela se torna técnica e de uma forma econômica viável. Temos uma via econômica para aquela
operação. Então, também temos a imparidade. Na imparidade, os ativos eles devem ser testados quando existirem indícios de perda de valor. Estamos a falar de expiração da concessão. Ela evidencia, né? Ela existe indícios de perda de valor. Estamos a falar de ausência de investimentos futuros, descobertas não rentáveis. Estamos a falar de impossibilidade de recuperação do investimento. Então, é a partir desses pontos, é a partir desses pequenos exemplos que nós fazemos aquele teste fazemos o teste de imparidade seguindo a norma 18, né? Pois a norma 18 ela nos abrange, ela nos fala sobre o teste de imparidade, né? Que consideramos o valor contabilístico menos aquele que é o valor recuperável, né? Se a quantia que foi automaticamente, neste caso, registrada for maior que o valor recuperável, nós temos que, aí há um teste por imparidade a ser efetuado. Então, na divulgação, as políticas adoptadas, ou seja, nós devemos divulgar as políticas contabilistas adoptadas. Então, nós devemos divulgar aquilo que são os valores de ativos. Então, políticas contabilistas adotadas, estamos a falar daquele a modelo de custo, né? Estamos a falar do modelo de custo, modelo de revalorização. Essas políticas nós devemos divulgar, mas essas políticas elas são feitas de base com o critério do ativo, né? Então, também temos os valores dos ativos, passivos, rendimentos e gastos. Nós devemos divulgar esses valores. Também devemos divulgar os fluxos de caixa relacionados com a exploração e avaliação desses procedimentos. Bom, creio que passamos para aquilo que serão os nossos exercícios práticos da presente norma. Bom, temos aqui como primeiro exercício. Desculpa. A empresa Vasco Limitada é uma empresa de exploração de minérios sediada em Moamba. Em 2022, ocorreram os seguintes recargos. Primeiro, houve uma aquisição de direitos de perfuração das valas de drenagem com um prazo de 5 anos, no valor de 700 mil. Segundo, houve um trabalho de campo e estudos topográficos e geológicos em Inhambane, no valor de 250 mil. Terceiro, houve uma tubagem e instalação de canos na área. Houve uma tubagem e instalação de canos na área, no valor de 190 milhões. Proceda com os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Então, para o primeiro exercício, temos que adquirimos, nesse caso, direitos de perfuração das valas de drenagem com prazo de 5 anos. Então, o lançamento que efetuaremos será 3.2 ativos tangíveis, né? 3.2.7 ativos tangíveis de exploração e avaliação de recursos minerais no valor de 700 mil. Porque nós temos que adquirirmos né, direitos de perfuração de valas de drenagem. Então, nós vamos debitar a 3.2.7, porque estamos a falar de ativos tangíveis de exploração e avaliação de recursos minerais, no valor de 600 mil. E vamos creditar a nossa conta bancos, é a nossa conta onde damos saída do nosso valor, né? Porque operações dessa magnitude praticamente elas são feitas com transações bancárias. Então, teremos aqui a 1.2 bancos, a 1.2.1 depósitos à ordem, acreditar um valor de 700 mil. Então, também para o segundo exercício, nós dissemos que houve trabalhos de campo e o estudo topográfico geológicos em Inhambane no valor de 250 mil. Então, temos aqui para os estudos em Inhambane. Então, os estudos em Inhambane, nós temos que são ativos, né, intangíveis, né? Estamos a falar de estudos, trabalhos de campo, né? Trabalhos de estudos topográficos geológicos. Então, esses trabalhos foram considerados como ativos intangíveis, né? Então, nós temos aqui a 334 encargos de constituição e exploração a débito no valor de 250 mil, porque será lá onde nós colocaremos em exercício a nossa
a nossa escrituração ou o reconhecimento inicial, né? Então, também creditaremos a 121 depósito de ordem no valor de 250 mil. Isso será pelo quê? Pelo reconhecimento e mensuração inicial do ativo de exploração. Nós reconhecemos inicialmente, nós dizemos que o ativo ele será reconhecido pelo seu custo. O custo será a base inicial do reconhecimento deste ativo. Segundo aquilo que fizemos menção sobre o reconhecimento, nós temos que o ativo ele será reconhecido, né, com base do seu custo. Então, é a partir desse custo que nós conseguimos reconhecer este ativo. Então, nós vamos debitar a 33, 334, encargos de exploração ou exploração no valor de 250 mil e vamos creditar a nossa bancos 121, depósitos de ordem no valor de 250 mil. E para o terceiro, o que nos pede? Dizem que houve uma tubagem, né? A empresa Vasco, ela procedeu com a tubagem e instalação de canos na área no valor de 190 mil. Procede os congelamentos contabilísticos aplicáveis. Bom, para a empresa Vasco, para a instituição dos canos, teremos aqui a 32, né? Ativos tangíveis, 327, ativos tangíveis de exploração e avaliação de recursos minerais, a débito no valor de 190 mil, e vamos creditar a 12, que é a nossa bancos, no valor de 190 mil. Porque nós temos que o processo de tubagem, neste caso, o processo de tubagem e instalação de canos, nós iremos considerar como parte do ativo tangível. Então, houve aqui a necessidade de debitar a nossa conta no 327, porque é diferente do nosso segundo pedido, que diz que houve trabalhos de campo, estudos topográficos e geológicos. E segundo a nossa norma, diz que esses estudos, né, topográficos e geológicos, eles são considerados, né, estamos aqui, os direitos de exploração e concessão, estamos a falar de pode entregar perfuração, né, estudos topográficos, geológicos e geofísicos, perfuração, tubagem e testes. Então, é a partir deste reconhecimento que vamos debitar a nossa 327 e vamos creditar a nossa 121. Para o nosso segundo exercício, temos aqui a empresa que não estuda chumba. Então, a empresa que não estuda chumba, ela está sediada em Maputo. Ela apresentou os seguintes encargos. Apresentou uma aquisição de direitos de perfuração de viadutos com um prazo de 6 anos, no valor de 600 mil. Também apresentou trabalho de campo, estudos geológicos em Gaza no valor de 270 mil e a tubagem e instalação de canos no valor de 50 mil. Bem, diferente, este exercício ele não será diferente do anterior, né? Por quê? Porque estamos a considerar também aquilo que é a aquisição de direitos de perfuração de viadutos, trabalho de campo de estudos geológicos em Gaza e tubagem e instalação de canos no valor de 50 mil. Olhando para a magnitude deste pedido, nós teremos aqui o primeiro lançamento será 32, ativos tangíveis, 327, ativos tangíveis de exploração e avaliação, falando de recursos minerais, no valor de 600 mil, e vamos creditar a nossa 121, depósitos de ordem, também no valor de 600 mil. Bom, para o nosso segundo lançamento, nós temos que houve aquilo que é estudos, né, topográficos, né, sejam eles geofísicos ou geológicos. Também nós teremos aquilo como 33, ativos intangíveis, a 334, encargos de constituição ou exploração, a débito no valor de 270 mil, e vamos creditar a nossa 12 bancos, 121 depósitos de ordem, no valor de 270 mil, né? Pelo reconhecimento e mensuração inicial do ativo de exploração. Então, nós reconhecemos este ativo pelo aquilo que é a sua mensuração inicial deste ativo, né? Bem, como explicava anteriormente, que o ativo ele é reconhecido através daquilo que é
o seu custo, o seu custo, né, é a base de reconhecimento do nosso ativo. Temos a 3.2, né, ativos tangíveis. 3.2.7, ativos tangíveis de exploração e avaliação, né, este foi o nosso processo de tubagem, no valor de 250 mil, e vamos também acreditar a 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem no valor de 50 mil. Este também acredito que esteja mesmo no âmbito dos exercícios anteriores. A empresa SIM Limitada, empresa de exploração de recursos minerais, sediada em Matola em 2025, cujo ocorreram os seguintes encargos: aquisição de direitos de pressão, trabalho de câmbios geográficos, tubagem, instalação de canos na área do valor de 390 mil. Para este exercício também não há, como posso dizer, lançamentos diferentes do que já vimos. Temos a 3.2.7, né, a débito, ativo de exploração e avaliação de recursos minerais no valor de 900 mil. Temos a 1.2.1 depósitos à ordem no valor de 900 mil. Temos a 3.3, ativos intangíveis, 3.3.4, encargos de construção ou exploração, no valor de 350 mil. Também teremos a 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem, no valor de 350 mil, pelo reconhecimento inicial do ativo de exploração. Então, também teremos a 3.2, ativos tangíveis, 3.2.7, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais no valor de 290 mil. Também teremos a 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem, no valor de 290 mil. Bom, indo para agora um exercício ou exercícios diferentes, ou deixando aqui os lançamentos contabilísticos, nós temos aqui outros exercícios englobados na norma. Então, a empresa mineradora do Rovuma obteve uma concessão para exploração, para explorar carvão, né, numa determinada área. Durante um ano suportou os seguintes gastos ou dispêndios. Neste caso, temos aqui a questão da concessão, 1.500.000, estudos geológicos, 400 mil, perfuração experimental, 800 mil, salários administrativos gerais, no valor de 250 mil. Pede-se o quê? Que determinemos a quantia a reconhecer como ativo de exploração e avaliação. Identifiquemos o gasto que não deve ser capitalizado. Bom, como resolução, nós temos aqui os custos elegíveis. Temos aqui a concessão, estudos geológicos, né, no valor de 400 mil, tivemos a perfuração no valor de 800 mil. Então, o valor total capitalizável será de 2.700.000, cujos salários administrativos gerais eles não devem estar diretamente ligados à exploração e devem ser reconhecidos como gasto, né? Temos que, né? Temos que, esses salários administrativos gerais, eles não estão ligados àquilo que é a mineração ou os contratos minerais ou a exploração. Então, os custos ou estes salários administrativos, eles não estão ligados a esta exploração. Então, eles devem ser reconhecidos como um gasto. Então, o ativo de exploração e avaliação, vamos reconhecer no valor de 2.700.000. Ele será o nosso total capitalizável para este exercício. Também temos aqui no segundo exercício, diz que uma empresa ela apresenta um ativo de exploração e avaliação com valor contabilístico de 12 mil. Então, após os estudos adicionais, conclui-se que o depósito mineral possui um reduzido potencial econômico. A quantia recuperável foi estimada em 8.500.000. Pede-se que calculemos a perda por imparidade. Olha aqui, a perda por imparidade, temos que é a quantia registrada menos a quantia recuperável, né? Então, existe perda por imparidade quando a quantia registrada é maior que a quantia recuperável. Então, neste caso, temos 200 milhões contra 8.500. Então, é uma perda por imparidade. Então, a perda por imparidade neste exercício será de 3.500.000. Então, nós reconhecemos a perda por imparidade no valor de 3.500.000 para o nosso teste da imparidade. Também temos aqui a empresa Minerais de Moçambique. Esta empresa Minerais de Moçambique, ela possuía ativos de exploração e avaliação no valor de 20 milhões. Então, após os estudos técnicos, foi demonstrada a viabilidade econômica da extração.
Pergunta: o que é que deve acontecer contabilisticamente? Dizemos que, okay, que a empresa Minerais de Moçambique, ela possui ativos de exploração no valor de 200 mil. Após estudos técnicos, foi demonstrada a viabilidade econômica de extração. Então, os ativos, eles deixam de ser classificados como ativos de exploração e avaliação. Neste caso, nós deixamos de classificar estes ativos como ativos de exploração e avaliação, porque nós dizemos que, houve viabilidade econômica da extração. Então, eles passam a ser reclassificados para a categoria aplicada, né? Que é ativo tangível ou intangível, né? Antes de iniciar a fase de desenvolvimento desta produção. Então, para o nosso último exercício, temos aqui uma empresa mineira, ela estima que terá que gastar 2.500.000 para restaurar a área explorada após a conclusão dos trabalhos. Ela pergunta: como é que devemos tratar esse valor? O valor de 200.500 que teremos que gastar para reestruturar ou restaurar aquela área explorada após a conclusão de trabalho. Então, segundo a norma 15, em conjunto com a norma 24, bem mencionamos com isso, a obrigação do restauro ela deve ser reconhecida como uma provisão. Por quê? Porque neste caso ela foi, né, feita após a conclusão destes trabalhos. Então, nós faremos aquilo que é a provisão a reconhecer no valor de 2.500.000. Então, desta feita, termino a minha apresentação. Espero que tenham acompanhado e muito obrigado se tiverem acompanhado até aqui. Até mais uma oportunidade e meu muito calmão.